Diga o tema da minha mensagem de hoje para quem está do seu lado, mas fala baixo, fala alto. Diga assim: Deus é capaz. Fala mais uma vez com fé, diga: Deus é capaz. Eu quero começar, quero que você abra comigo a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Hoje eu quero ler na versão NVI. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. E ele disse: assim diz o Senhor. Isso já é tão poderoso, irmão. Podia ser o pastor Eberson dizendo, mas tudo que eu vou falar a partir de agora não é o Eberson que disse. Eu venho aqui para te falar que assim diz o Senhor. Coisas acontecem quando Deus fala. Coisas acontecem quando a voz de Deus é liberada. Então prepare o seu espírito, porque eu quero dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os outros animais beberão. Meu versículo predileto de hoje: mas para o Senhor isso ainda é pouco. Para Ele ainda é pouco. Eu só quero ir para a igreja, ser curado da minha emoção. Deus vai fazer isso, mas ainda é pouco. Não, eu só quero que Deus mude a história da minha finança, mas ainda para Deus é pouco. Eu conheço um Deus que pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que a gente pensou, pediu ou imaginou. Essa é uma noite que eu estou aqui para te falar que o que você tem pedido para Deus, Ele vai fazer. E não só isso, Ele vai fazer ainda muito mais, porque Ele é capaz, Ele é suficiente, Ele é mais que suficiente. Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo, Ele não tem limite, Ele é ilimitado. Esse ainda será o melhor ano da sua vida. Alguém confessa a noite comigo aqui nessa igreja para celebrar Jesus? Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Deus é capaz. Hoje faz uns dias que eu tenho exercitado a minha gratidão ao Senhor. Faz um dia que eu tenho buscado motivos, meio tempestades, para encontrar coisas que Deus fez sobre mim, para que o meu coração seja grato a Deus. Talvez a gente está tão preocupado com aquilo que a gente não tem e esquece de agradecer pelas coisas que a gente já tem. Esquece de agradecer pelas coisas que Deus já fez na nossa vida. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu sei que esse é um ano de grandes romperes do Senhor, mas todos os dias nós precisamos lembrar das coisas que Deus já fez sobre nós e exercitarmos a nossa gratidão. Levante sua mão e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Um dos grandes segredos de conquistar coisas na vida é ter um coração grato, ter um coração em gratidão pelas coisas que Deus fez. Eu lembro quando eu era muito novo, eu era criança, quando eu era bem novinho, uma coisa que acontecia comigo: eu era magro. Aleluia. Um dia eu fui, eu sei que você olha hoje para mim e fala assim: não, nunca foi. Um dia eu fui magrinho. E desde criança eu gosto muito de comer uma bolacha passatempo. Eu não sei se eu era aquelas crianças vermenta. Conhece criança vermenta? Come terra, come pedra, chove o cheiro de chuva da fome. Se você é essa pessoa, seja liberta em nome de Jesus. Uma porção de Deus sobre a sua vida, uma porção de Anitta. Eu não sei se é o nome
Mas eu lembro de ser muito novo. Algumas coisas marcaram a minha infância. Porque ninguém começa grande, irmão. As coisas não acontecem do nada. É um passo de cada vez. Você está aqui hoje, bem bonito, cheiroso, arrumado, almoçou. Possivelmente você deve ter comido ou frango ou carne assada. Alguém comeu hoje? Não, pastor, eu não como. Eu sou aquela pessoa que não come. Jejum 24 horas. Eu vi alguém, eu não sei quem. Deixa eu ver se essa pessoa está aqui. Eu acho que está aqui na minha frente. Essas pessoas que fazem coisas gostosas não nos chamam. Fraldinha, arrondolê, anunciante. Com queijo gratinado, com cebola caramelizada. Foi isso que eu vi, Lucas? Ok. Hoje eu recebi uma mensagem do amante. Ele falou assim: pastor, se prepara que eu vou fazer um churrascão para você. E ganhei um churrasco mais top do amante. Olha como Deus é bom. Glória a Deus. Como eu amo comer de graça. Mais alguém aqui nessa igreja? Ok. Achei que era só eu. Mas quando eu era criança, talvez você passou necessidade. Eu não sei se foi o seu caso. Talvez você teve o privilégio de já nascer num lar bem estruturado. Mas ou talvez você, assim como eu, passou por momentos difíceis na vida. Eu quando era muito criança, eu passei. E eu lembro de ir na casa de um irmão da igreja. E eu amava ir na casa dele, porque na casa dele tinha uma jabuticabeira. Quem gosta de jabuticaba? Vamos ver. Todo mundo. Olha que bom. É bom, né? Eu te pergunto, não tem nada a ver com a palavra, mas você come o caroço ou não? Só para saber. Quem é do time que come o caroço, levanta a mão. Quem é do time que não come o caroço, levanta a mão. Viu? Não é só eu. Temos pessoas aqui do meu time. Ok. Mas talvez quando eu era criança eu podia engasgar e minha mãe falou assim: não come o caroço. Então eu cresci com essa mentalidade de não comer o caroço. Mas a jabuticabeira é uma árvore tão legal, porque ela tem jabuticaba em toda a árvore, não é verdade? No caule, ela é muito legal. Uma fruta que é uma árvore realmente muito frutífera. E eu tinha uma paixão por aquela jabuticabeira, porque o vermelho, tadinho, com fome, nem sempre nós tínhamos condições de comprar passatempo que eu queria. Mas todas as vezes que a gente ia na casa do Bispo Alberto, que é muito antigo, vai saber. Aqui a Luz sabe da minha história. Bispo Alberto, Bispo Maria, duas pessoas quando a gente começou a igreja há mais ou menos uns 213 anos atrás. E eu ia para a casa deles, eu comia jabuticaba. E eu cresci com o pensamento de que na minha casa teria uma jabuticabeira. Eu nunca desejei ter casa. Eu nunca desejei ter casa própria. Eu nunca fui esse cara preocupado com ter o carro do ano. Eu sempre me preocupei mais em ter a guitarra do ano, a pedaleira do ano, o violão do ano. As minhas ambições eram outras. Mas eu cresci com esse pensamento e nunca morei numa casa que tinha. Na casa dos meus pais, onde eu cresci, tem acerola, maravilhosa, muito boa. O que mais que tem lá? Só acerola, e leite e mel. Goiaba, com bicho. Aleluia. Quem já está com fome, diga em nome de Jesus, repreenda a minha vida. Eu estou falando de fruta, a pessoa está com o coração ali, a barriga dela está roncando. Mas eu lembro que quando a gente veio para a Igreja Vitória e começamos a nossa igreja, nós não tínhamos casa própria ainda. Para quem não sabe a nossa história, antes da gente vir para cá, para a Igreja Vitória, e começarmos a igreja em Campo Grande, eu e a Raíssa, nós vendemos tudo e estávamos morando nos Estados Unidos. Vamos pastorear uma igreja lá nos Estados Unidos, pastorear jovens por lá. Veio a pandemia, entrei em crise de ansiedade, crise de pânico, precisei voltar de lá. Voltamos para o Brasil e quando chegamos aqui, começamos a Igreja Vitória. E uma das coisas mais desafiadoras da minha vida foi chegar no Brasil. Não foi sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil. Isso foi tranquilo. Mas lá tinha estrutura, pastor. Eu sei, lá tinha cada coisa doida. Mas para mim o maior desafio da minha vida foi ter que chegar no Brasil e morar com a minha sogra. Deus é bom na minha vida, aleluia. Nós saímos de lá, não tínhamos nada, deixamos tudo para trás. Eu lembro que minha sogra estava morando num apartamento. E aí a nossa única opção é ir para onde? Morar com a sogra. Ei, Deus é bom, aleluia na minha vida. Mas eu sei que foi um tempo que Deus precisava curar meu coração. E a minha sogra, para quem não sabe, é a profeta Ivone, a pessoa que Deus usou
para me curar nesse momento de crise de ansiedade. Eu lembro que ela tinha um caderninho de orações e ela fazia eu repetir as orações. Ela tinha paciência comigo. Não foi fácil, mas a gente viveu um tempo ali naquele apartamento. Eu, a Raíssa, a Malu, Ivone e o Quilo, nosso cachorrinho. Até que começamos a igreja, era online, e daqui a pouco a gente percebeu que precisávamos de uma casa para a gente morar. A gente foi procurar um lugar, começamos a morar de aluguel, e continuando pregando a palavra de Deus e servindo ao Senhor, Deus sendo fiel em todas as estações da nossa vida. Até que chegou um dia que o contrato do aluguel ia acabar. Eu sempre tive fé para que Deus fizesse algo maravilhoso. E no mês que ia acabar o contrato de aluguel, eu e a Raíssa, nós estávamos desesperados, porque a Raíssa estava grávida do Judá, já tinha nascido Judá, e a casa que a gente morava já não estava dando certo, nós preocupados para onde nós iríamos. E um dia nós recebemos uma ligação. Uma pessoa usada por Deus ligou para nós e falou assim pra gente: Deus mandou dar uma casa para vocês. Pode aplaudir ao Senhor. Eu vim com uma unção de milagre essa noite aqui para derramar sobre a sua vida do que Deus tem feito na minha vida. Que casa? Uma casa quitada, um sobrado que tem churrasqueira, tudo móvel planejado, casa de rico, irmão. Deus nos deu. Eu lembro que a gente foi para casa todo empolgado para limpar o lugar, cortar grama, porque essa parte eu não orei muito, então veio com grama. Eu tenho que cortar, que cresce muito rápido. Você corta num dia, no outro dia já está grande. E aí a gente estava muito empolgado. E aí a hora que eu estava no quintal arrumando as coisas, eu olhei no canto assim, tinha uma árvore. E a hora que eu comecei a ver aquela árvore, eu comecei a chorar, porque era uma jabuticabeira. Eu quero te falar algo, irmão. Eu nunca desejei ter uma casa. O que eu queria, Eberson, era ter uma jabuticabeira. Mas essa noite eu estou aqui para te falar que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensou, imaginou ou sonhou na sua vida. Alguém recebe em nome de Jesus? Eu estou aqui para falar para você: mas eu estou passando uma situação difícil. Assim diz o Senhor, que é fiel para cumprir. Mas estou passando um momento de turbulência. Assim diz o Senhor, os seus celeiros vão transbordar. Eu declaro sobre a sua vida: aonde estiver um lugar seco, vem aí a chuva abundante do Senhor sobre a sua vida. Alguém pode celebrar Jesus aqui essa noite comigo em nome de Jesus? Deus pode, Deus é capaz. Deus é capaz. E hoje, antes de eu vir para a igreja, estava chovendo, eu fui lá para fora, comecei a olhar a jabuticabeira, comecei a chorar. Chorar por saber que Deus ele é fiel, mesmo quando nós não somos. O problema é que a gente tem a mania de limitar o poder de Deus. Mania de limitar o poder de Deus. Essa mensagem que a gente leu aqui na Bíblia fala de um tempo em que os reis guerreavam entre eles. E a Bíblia fala aqui em 2 Reis que 3 reis se juntaram para lutar contra a cidade de Moabe. Foi uma guerra entre os israelitas e os moabitas. E a Bíblia fala que no meio dessa guerra, esses 3 reis de Israel, eles começam a caminhar em direção à guerra pelo deserto de Edom. Diga comigo, deserto de Edom. Diga mais uma vez, deserto de Edom. Josafá, o rei que era rei de Judá, Jorão e o rei de Edom. Esses 3 reis foram para uma guerra.
Mas no meio da batalha, no meio do caminho, na verdade, não tinha acontecido a guerra ainda. Eles estavam no meio do caminho, quando passaram pelo deserto. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias. Quantos dias? Sem água. 7 dias sem água para eles, sem água para os animais. E eles estão indo para uma batalha. Eles não ficaram sem internet, irmão. Eles ficaram sem água por 7 dias no deserto de Edom. A ponto de um deles falar assim: será que Deus nos trouxe para esse deserto para a gente morrer aqui? Porque eles começaram a perguntar por que eles estavam passando aquilo que eles estavam passando. Assim como a gente que passa problema na vida e não entende, a gente começa a perguntar: por que eu estou passando isso? Qual é o motivo que eu estou passando isso? Qual é a razão pelo qual eu estou passando isso? Escute o que eu vou dizer para você. Olhe para mim, quero falar algo muito profético para a sua vida. Pare de procurar a razão e comece a buscar a revelação. Pare de caminhar por razão. Pare de procurar o motivo e começa a descobrir qual é a revelação pelaquilo que você está passando. Eles estavam nesse momento no deserto, sem água, prestes a morrer, de sede. Até que um deles lembrou que tinha um profeta. Olha para o seu irmão e fala assim: sempre tem um profeta. Não, ele não acreditou em você. Fala sorrindo, eu sei que você ama fazer isso. Daquele sorriso que você preparou o dia inteiro para sorrir para quem está do seu lado. E fala para ela: sempre tem um profeta. Versículo 11. Josafá, porém, perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Zafate, está aqui. Ele costumava derramar águas nas mãos de Elias. Que significa, ele costumava a estar perto de Elias. Versículo 12. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Temos telão? Telão de LED? Quero que você leia comigo. Isa, tá tudo bem? Versículo 12. Está muito forte a qualidade desse telão de LED, ou tu quer que abaixa? Tá bom? Ok. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom decidiram falar com ele. Versículo 13. Eliseu disse ao rei de Israel: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Que é a vontade que eu e a Raíssa muitas vezes temos de falar. Quando aquela pessoa está longe da igreja, não vem nos cultos, não quer compromisso com Deus, mas quando a casa cai, liga pra gente. E a pergunta que a gente quer fazer é: e o Kiko? Mas a gente não faz isso. A gente tem que manter a postura de homens de Deus, amém ou não amém? Mas ele foi mais bravo ainda. Ele falou assim: olha, vai consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. O rei de Israel, porém, insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 vezes para nos entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem sirvo, se não fosse a respeito de Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. E nessa hora, escuta isso, irmão, os 3 reis estão com sede, 7 dias caminhando pelo deserto, não tem nenhuma água, a terra está seca, mas eles lembram de um profeta. O seu problema é que muitas vezes no deserto você esquece quais são as pessoas que você precisa buscar. O nosso problema é que passar por deserto e buscar conselho em pessoas erradas. O nosso problema é passar deserto e achar que a gente pode vencer sozinho. Eu tô aqui para te falar, irmão, presta atenção, porque esse ano você vai precisar ter profeta de Deus na sua caminhada, para quando o deserto passar na sua frente, você lembrar que tem profeta de Deus que pode liberar uma palavra sobre a sua vida. Ou melhor, você pode ser o profeta de Deus que vai liberar palavras de Deus para pessoas que estão passando por desertos. Onde estão os profetas de Deus aqui dessa igreja, em nome de Jesus? Eles lembram do profeta, porque sempre tem um profeta.
Pastor, você me abandonou, pastor. Nunca mais te falou comigo, pastor. Eu estou no mesmo lugar todos os dias, na mesma hora, pregando a mesma palavra, com a mesma roupa, com a mesma voz gritante, com a mesma igreja linda, maravilhosa. Talvez não é você, não é eu que te abandonei, talvez foi você que abandonou Jesus. É hora de você voltar e lembrar que tem palavras de Deus saindo desse altar. É bom você voltar e lembrar que tem palavras de destino que pode transformar a sua vida. É bom você voltar e lembrar que há profetas de Deus nessa casa, há profetas de Deus nesse lugar, liberando palavras de Deus sobre a sua vida. Eu não venho aqui para te falar, o Emerson está falando. Eu venho aqui para te dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Versículo 15: se eu pudesse ser um profeta, eu seria o Eliseu. Os caras estão numa guerra, com sede, precisando de água, e a solução dele é: me tragam um músico. Eu não consigo fazer nada sem música. Se eu pregar tem que ter alguém tocando, se eu for orar tem que ter alguém fazendo um fundo musical, as meninas cantando aqui em cima. Por quê? Porque eu acredito no poder da adoração. Eu acredito que a canção, ela pode transformar a sua vida. E é por isso, irmão, presta atenção, que nos dias de deserto não é ligar o Facebook e Instagram, é ligar uma adoração na sua casa, aumentar o volume e começar a cantar, começar a declarar a palavra. Se você crê, muralhas vão cair. Se você crê, cadeias vão ser quebradas. Se você crer, abundante chuva virá. Não importa quão deserto seja a sua vida, talvez o que você precisa fazer é parar tudo, ligar uma música na internet e aumentar o volume e começar a adorar. O diabo não suporta quem adora. O inimigo não consegue ficar perto de um crente que canta a palavra de Deus, de um adorador, aquela pessoa que já acorda cantando, está passando pela prova, está dando glória a Deus, está passando pela prova, está cantando aleluia, está passando pelo deserto, mas ela canta a versão lá do nosso querido profeta Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Sabe o que é salmos? Salmos são canções que eram tocadas pela harpa de Davi, canções que faziam com que Saul fosse liberto. Então escuta, a adoração ao Senhor Jesus, ela pode trazer chuva para a terra seca. A adoração pode fazer com que você seja liberto de espíritos que têm cercado a sua vida. Eu não sei como você tem andado na sua casa, na sua vida. Eu não sei o que você tem assistido na sua televisão, mas eu quero te desafiar: a cada prova que você passar, a cada grito do inferno contra você, a sua adoração ser mais alta que tudo, a sua adoração ser maior do que tudo. Mas o meu vizinho vai estranhar, que ele se estranhe e se converta, porque o meu volume vai ficar bem alto. Me tragam um músico, me tragam um músico. Mas é deserto, não importa, me tragam um músico, me tragam um músico. Mas é discussão no casamento, não importa, me tragam um músico. Porque eu sei, enquanto eu adoro, cadeias são quebradas. Enquanto eu adoro, grilhões são despedaçados. Enquanto eu adoro, o milagre acontece. Nada vai calar a minha adoração. Alguém pode celebrar Jesus com um brado de vitória nesse lugar? Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala: me tragam um músico. Você que é casado, quando a sua esposa fica brava com você e ela for falar, você não vai falar nada, porque é isso que ela quer que você fale, para ela virar contra você. É assim que acontece na sua casa? Ok. Olhe bem no olho dela e diga assim: me traga um músico. Quando chegar o dia de pagar a conta, você que é fiel ao Senhor, você que segue princípios, pai, está passando por um deserto, olha para o boleto e fala assim: me traga um músico. Pergunte para Paulo e Silas o que acontece quando a música é cantada. Pergunta para Josafá o que acontece quando ele coloca na frente adoradores. Ele vence a batalha sem precisar lutar. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Deus é capaz. Deus, Ele pode fazer. Eliseu fala: me tragam um músico. E a Bíblia diz, versículo 15, que enquanto o músico tocava,
Aumenta o som nesse teclado, mano. Fecha os teus olhos. Todos fecham os olhos. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Enquanto você está escutando essa melodia, a mão do Senhor está vindo sobre você. Enquanto você está escutando essa melodia, os vícios estão perdendo a força. Os traumas estão perdendo a força. Os medos estão perdendo força. Esse é o som do céu sobre o seu coração. A mão de Deus. A mão de Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou temer a guerra. É mais que estratégia. E eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio. O que você precisa essa noite é que a mão do Senhor venha sobre você. Talvez você ouviu assim que a mão de Deus ia pesar sobre a sua vida. Eu estou aqui para te falar que existe um outro tipo de mão de Deus que não pesa sobre você. Na verdade, tira tudo que está pesado de você e alivia o seu espírito. O deserto não é o seu lugar, irmão. Deus me fala que pessoas aqui estão pensando em voltar para o deserto. Querem se esconder de novo. Porque no deserto você não tem água, mas você também pode fingir e fugir do seu propósito. Deus está mandando dizer para você que não há deserto que você vá, que a mão de Deus não te encontre. Que a mão de Deus não te encontre. Talvez você entrou aqui hoje com coisas secas no seu coração. Há áreas dentro de você que é como uma sequidão. Eu posso ouvir o som de águas vindo do céu sobre a sua vida. Você não vai morrer de sede no deserto, não dessa vez. Você não vai morrer de novo no deserto, não dessa vez. Dessa vez a voz de Deus está aqui. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: eu caminho com você no vale, eu caminho com você no deserto, eu caminho com você na escuridão. Eu sou o Deus Emanuel que caminha contigo. Dessa vez o deserto não para você. Dessa vez o deserto não põe fim no seu chamado. Dessa vez o deserto vai ser a lembrança de um Deus que mesmo no deserto traz a chuva abundante. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Versículo 16, a Bíblia diz: e o profeta disse para os reis: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas
neste vale. Essa é a mensagem de Deus para você. Quanto mais cisternas você cavar, mais água Deus vai derramar. Quanto mais você fizer a sua parte, mais Deus vai derramar sobre você. Quanto mais você for fiel sobre as coisas que Deus já tem entregado sobre a sua vida, mais Ele vai fazer no seu coração. Escute, há uma unção de Deus aqui nesse lugar, há um tempo de Deus aqui sobre a sua vida. Deus manda dizer para alguém aqui essa noite: você parou de fazer porque parou de ter fé. Volta a ter fé e volta a fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Continua cavando, mesmo que você esteja cansado, sem água há 7 dias, no deserto. Se Deus está falando, continua cavando. Pastor, mas eu estou sem forças, faz 7 dias que eu estou aqui no deserto, sem água, eu ainda tenho que cavar, eu ainda tenho que fazer. Pois é, porque que Deus está esperando é um passo de fé da sua vida, para Ele derramar o milagre que está vindo sobre você. O que Ele precisa não é uma desculpa, mas é uma resposta pela palavra que Ele tem liberado sobre a sua vida. Deus não responde perguntas, Ele te dá destinos. O que Ele te dá é chamado, o que Ele te dá é ação. É por isso que orar não é apenas falar com Deus, mas é estar em ação, em conforme aquilo que eu falo. Por isso que é oração. Aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, é a cisterna que eu estou cavando, dia após dia, culto após culto, palavra após palavra, Bíblia após Bíblia, louvor após louvor. Eu estou cavando porque eu sei, eu não estou vendo ainda, mas a chuva está preparada, a chuva está vindo, e quando chegar, nós teremos uma grande colheita, nós teremos muita água para derramar sobre as nossas vidas. Alguém conversa comigo aqui essa noite, em nome de Jesus? Chacoalha quem está do seu lado e fala assim: você precisa cavar mais. Você precisa cavar mais, porque a água do Senhor está vindo sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Versículo 17: pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Às vezes você não vai ver, mas não é porque você não está vendo que Deus não esteja fazendo. Não é porque os seus olhos ainda não enxergaram que Deus não esteja fazendo. Todas as coisas dessa igreja, antes da gente enxergar com os nossos olhos naturais, nós enxergamos e alcançamos pelos olhos espirituais. Todas as coisas dessa igreja, isso é um princípio de Deus, isso é um princípio do Senhor. Não é porque você ainda não está vendo a sua família liberta, não é porque você não está vendo o seu casamento restaurado, não é porque você ainda não está vendo Deus fazendo milagres sobre a sua vida, que Deus não esteja fazendo. O que é fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Levanta sua mão e diga: não é porque eu não estou vendo que Deus não esteja fazendo. Diga mais uma vez: não é porque eu não estou vendo que Deus não esteja fazendo. Eu profetizo, irmão, esse vale ainda vai ficar cheio de água. Eu profetizo, talvez você não está enxergando ainda, mas como profeta de Deus eu quero dizer para você: esse vale ainda vai ficar cheio de água. Continua cavando, irmão, porque esse vale ainda vai ficar cheio de água. Assim diz o Senhor, é assim diz o Senhor, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo, aleluia, eu amo essa palavra, contudo, eu ainda não estou vendo, contudo, vocês verão, este vale ficará cheio de água, não só para você, mas para os seus rebanhos, para sua família, para os seus amigos. Quem chegar perto de você vai colher a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida, porque não é qualquer bênção, é uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosa sobre a sua casa. Se prepara para compartilhar, se prepara para abençoar, se prepara para dar para quem não tem, se prepara para Deus usar a sua vida, porque esse vale vai encher de água. Rabaceira cantarabaçora labás, arabaceira la cantarabaçora la cantarabaceira labás. Aleluia, aleluia, aleluia,
Obrigado, Jesus, por isso. Versículo 18. Mas para o Senhor ainda é pouco. Aleluia. Irmão, enche seu coração de fé. Enche seu coração de fé. Talvez você não é capaz de ter fé, mas Deus é capaz de fazer. Não é porque você não é capaz de acreditar que Ele não é capaz de realizar. Eu estou aqui para chacoalhar você que vai entrar no melhor mês da sua vida, que é abril. Eu estou aqui para falar para você que tudo que você tem vivido em Deus, glória a Deus, porque os vales estão enchendo, mas ainda é pouco para o Senhor. Glória a Deus porque a conta desse mês está paga, mas ainda é pouco para Deus. Glória a Deus porque agora meu casamento está melhor, mas ainda é pouco para Deus. Por quê? Porque não é só um ajuste de casamento. Agora é Deus pegando vocês dois e caminhando junto para um propósito, para viver para o Senhor, alinhando a estrutura, abençoando as gerações. Não limite o poder de Deus. O que Ele fez hoje não acaba hoje, amanhã continua. Ele continua sendo Deus. Milagre faz parte do caráter de Deus. Ele é capaz. Ele é capaz. Aleluia, aleluia. Ainda é pouco para Deus. Ainda é pouco para Deus. É incrível. Águas fluindo em meio ao deserto. Mas lembra, o problema dos reis não era só a ausência de água, mas era uma batalha que eles iam enfrentar. Talvez no meio do caminho a gente começa a se preocupar demais com as coisas que acontecem no dia a dia, e a gente esquece a nossa verdadeira batalha. O que ia acontecer se eles achassem que só as águas ali no deserto fosse tudo? Eles iam embora para casa e não iam vencer nenhuma batalha. Mas a Bíblia diz que depois que o deserto foi cheio de água, o deserto se encheu de água. Escuta isso, irmão. Quero que você leia comigo esse versículo tão incrível. Versículo 22. Ao se levantarem bem cedo na manhã seguinte, o sol refletia nas águas, porque os vales se encheram de água, como Deus disse. E para os moabitas, para o inimigo, a água parecia vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! E lutaram entre si e mataram e se mataram. A Bíblia diz que no deserto de Edom, os 3 reis de Israel estavam ali sem água. Encontram um profeta, a mão do Senhor vem sobre o profeta, ele libera uma palavra, eles cavam cisternas ali, Deus enche de água. E essa mesma água que um dia faltou para os reis é a mesma água que confundiu o inimigo. A mesma água que um dia foi falta para eles é a mesma água que deu para eles a vitória. Vou dizer mais uma vez: a mesma água, o mesmo problema, a mesma dor, a mesma circunstância que para eles era motivo de fim e de morte, foi a mesma água, a mesma circunstância em que Deus liberou para eles a vitória. Eu estou aqui para dizer para alguém, não sei para quem é, mas Deus manda dizer para você que a mesma história que você viveu em dor e lamento, o mesmo lugar que você pensou que era um deserto, o mesmo lugar de dor e sofrimento que você achou que era o seu fim, é nesse mesmo lugar que Deus vai transformar na sua vitória, na sua vitória, na sua conquista. Esse não é o ano da sua derrota, essa não é a semana da sua derrota, essa não é a semana da sua desistência. Essa é a semana em que Deus está fazendo algo novo, uma nova porta aberta, um Deus de milagre, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Alguém recebe em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. A mesma água a mesma água,
a mesma água. Os desertos mudam, as guerras mudam, os gigantes mudam, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo. O Deus que salvou sua vida lá atrás é o mesmo Deus que vai te salvar aí dessa vez. O mesmo Deus que fez milagres é o mesmo Deus que vai continuar fazendo na sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20. E eu encerro nesse versículo para a gente orar. Efésios capítulo 3, pode ser o 19, por favor. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Nós acreditamos nessa igreja que o Evangelho não é para curar apenas o seu coração, as suas mágoas, mas também as suas finanças. Nós acreditamos no Evangelho que não é pela metade, um Evangelho que tem plenitude em todas as áreas da sua vida. A sua família como herança do Senhor, os seus filhos como herança do Senhor, é a plenitude de Deus sobre você. Talvez você ainda não experimentou a plenitude de Deus. Talvez você não experimentou ainda o que é viver na plenitude do Senhor. A plenitude do Senhor é encontrar nele a nossa satisfação. Mas conhecerão esse amor que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Sabe o que eu fico pensando nisso? A gente ama essa igreja, e a gente pensa tanta coisa sobre essa igreja, tanto plano, tanta coisa legal. Mas essa tarde Deus me disse: filho, o que você tem pensado, eu posso fazer infinitamente mais. Qual é a sua lista de pedidos para Deus hoje? Se Deus estivesse aqui, sentado aqui, esperando você entregar uma lista de pedidos, quais são os pedidos que você tem para Deus? Eu estou aqui para te dizer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais tudo que você pediu ou pensou, segundo o poder dele que está em nós. He is able. He is able. Ele é capaz. Você está no começo de uma semana, que você não esqueça dessa mensagem. Para cada gigante que você enfrentar, para cada desafio que aparecer na sua vida, para cada dia que você se sentir incapaz, não se esqueça que Ele é capaz. Ele é capaz. Quem tem fé comigo essa noite, em nome de Jesus? Repita comigo 3 vezes isso: Ele é capaz. Ele é capaz. Ele é capaz. Infinitamente mais. Tudo que eu queria era uma jabuticabeira para comer a jabuticaba ali do pé, mas Ele faz infinitamente mais. Tudo que nós queríamos era um lugar com mais sala de kids, mas Ele fez infinitamente mais: ar-condicionado, estacionamento, coisa chique, banheiro chique, piso chique, escada chique, tudo chique. Muito além do que pensamos ou imaginamos. Então se prepare, irmão.
Porque não tem nenhum pensamento que pode capturar a capacidade de Deus. Ele pode fazer infinitamente mais tudo o que você pediu ou pensou. Quando você recebe essa mensagem em nome de Jesus?